Amém. Graças e paz. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão plantando esse bem? Amém ou não amém? Hoje nós vamos ler um salmo bastante conhecido. É o Salmo 42. Salmo 42. A partir do primeiro verso. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que está tão triste assim, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Vamos orar? Senhor Deus, essa é a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é verdade. A tua palavra é inspirada por Deus e pronta para a edificação. Senhor, fala conosco hoje. Dá voz aos nossos corações, mesmo quando eles estão perdidos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto aqui é bastante conhecido, né? Tem até música, né? Assim como uma corça anseia por água, né? Tem uma musiquinha que fala isso. E essa comparação, essa imagem, essa figura é muito fácil para a gente imaginar, né? Quando a gente fala assim, ó, tem um animalzinho e ele está correndo atrás de água. Você falar isso no cultinho das crianças, todas as crianças vão ver a imagem, né? Facinho, né? E o que vem difícil é depois. Aqui está falando de um animal, né, que por instinto busca com todas as suas forças água. A fome ainda a gente consegue dar uma disfarçada, né? Mas a sede é bravo. Sede não tem jeito. Sede você vai ficando irritado. Enquanto você não consegue saciar aquilo que está te incomodando, você não tem paz, é ou não é? E o salmista estava com essa sede. Mas não por água, mas uma sede dessa por Deus. O contexto desse salmo era de alguém que se via impedido de cultuar a Deus. Não está mencionado o motivo aqui, por que isso aconteceu. Alguns dizem que foi quando Davi foi perseguido por Absalão, mas eu prefiro não falar isso hoje. Vamos falar alguém que foi impedido de estar na presença de Deus, no templo de Deus. Isso aqui foi escrito no Antigo Testamento. Então tem-se a ideia que a presença de Deus está lá no templo lá. Porque no templo lá, o sacerdote lá, aí sim eu vou estar na presença de Deus. E para esse salmista não ter mais a presença de Deus é algo que gera uma forte angústia no coração dele. Ele vive, né? Aqui a gente vai ver um versículo que fala: as lágrimas têm sido meu alimento. Então, assim, não ter a presença de Deus, não participar da adoração pública a Deus, era como se as lágrimas dele fossem almoço, café da tarde, janta, o tempo todo. Não tinha nada que saciava ele. E é nesse contexto que esse salmo foi escrito. Mas esse salmo também é uma voz.
minha e sua. Todo mundo nadou nesse rio daqui. Onde você quer que a presença de Deus seja restaurada na sua vida. Sabe aquele negócio quentinho, gostoso? Você fala assim, Deus, eu te quero como se da primeira vez. Lembra quando Deus te chamou a primeira vez? Você entendeu que Deus era Deus mesmo? Aquele negócio até te doía, você não via a hora de estar no culto, você não via a hora de ler a Bíblia, você não via a hora, se tivesse culto manhã, tarde, à noite, você estava em tudo. Você queria até estar na reunião das mulheres, mas você queria estar lá. Você queria estar lá junto da presença de Deus. A alma dele tinha sede de Deus. Mas será que a gente tem essa sede de Deus ainda? Às vezes a gente tem sede de muitas coisas, né? E se a gente sonda o nosso coração, os nossos desejos revelam que a gente tem desejo de um montão de outras coisas. E não tem problema, né? A gente pode desejar outras coisas. Mas em que lugar que está? No primeiro lugar, acima de tudo, a qualquer custo. Às vezes a gente acha que ídolo é só a imagem. Mas ídolo é tudo aquilo que você sacrifica a Deus para ter. Não é assim? A idolatria lá no passado não era assim? Você tinha um poste ídolo, então tinha gente que sacrificava seus filhos, tem gente que sacrificava animaizinhos. Era assim. Ídolo é tudo aquilo que você está disposto a sacrificar no lugar de Deus. Deixando Deus para trás. Você tem sede do quê? E às vezes a gente disfarça isso. Quer ver um jeito de a gente descobrir do que a gente tem sede? Eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando acontecer aquilo. Eu só vou ser feliz quando... Você já tem tudo, porque você já tem Deus. Aquele que busca Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, esses desejos assim secundários que a gente tem são, como eu posso dizer, são importantes, porque senão Deus não falava, né? As demais coisas serão acrescentadas. Não é para você só não, só quero viver ali no êxtase, não vou trabalhar, só vou ali no culto, não vou fazer mais nada, deixar minha família de lado, só vou ficar ali. Não é isso. Mas o que te move? O que te faz acordar? O que faz você decidir? E aqui esse salmista tinha um problema. Só tinha uma coisa que ele queria. E ele queria Deus. Ele queria Deus. E às vezes a gente até fala que quer, mas não quer muito assim, né? A gente quer mais ou menos. E por que será que a gente quer mais ou menos, né? A Bíblia fala lá que quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, o amargo é doce. A gente está cheio de tantas outras coisas, buscando tantas outras coisas, que a gente está disfarçado. Está tomando água salgada pensando que é doce, e a água nunca mata a tua sede, você sempre tem que beber mais, beber mais, beber mais, beber mais, e aquela sede não passa. Porque muitas vezes a gente não consegue ser feliz, porque a gente está tentando colocar outra coisa no lugar de Deus. Outra coisa. Não dá para a gente ser plenamente satisfeito com as coisas do mundo. Porque são coisas transitórias e Deus colocou a eternidade dentro do homem
esse sentimento, alguma coisa assim. Lewis fala, né, que se eu tenho um desejo que nada das coisas daqui da terra pode satisfazer, indicam que eu não fui feito para esse mundo, para esse jeito de viver. Pedro fala que nós somos peregrinos e estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. De passagem. De passagem. Tem uma história que conta que dessas assim de motivacional, coaching, né, que a gente escuta por aí, que tinha um guru, um executivo, e esse guru fazia o povo enriquecer. E tinha um executivo que queria enriquecer. E ele foi lá, pagou um dinheiro para falar com esse guru e falou assim: vamos embora. Aí ele falou assim: você quer mesmo? Eu falei assim: eu quero. Então, amanhã, 5 horas da manhã, na praia, nós dois vamos nos encontrar e eu vou te contar o segredo. Aí tá lá, sim, o executivo, né, para mostrar que estava interessado, não chegou 4h30. Na hora que ele está lá esperando, ele olhou lá no meio do mar, lá meio escuro, meio clareando o tempo lá. Tá lá o guru no meio do mar. Falou assim: vem aqui. Aí o executivo foi. Aí na hora que ele foi para tirar o terno, ele falou: não, pode vir. Ele falou assim: deve ser um mistério. Aí chegou o guru e ele segurou na mão do executivo e foi indo. Mais fundo, mais fundo, mais fundo. Até que estava numa altura boa. E aí? O executivo perguntou: qual que é o segredo? Você quer saber realmente o segredo? Eu quero. Ele pegou ele, segurou ele embaixo da água, e o executivo levantou assustado, ele e segurou mais uma vez, e segurou, aí ele saiu dando soco, saindo para a praia, e falou: que é isso? Você tá maluco? Falou assim: você quer saber o segredo para você ser bem sucedido? Eu falei assim: quero, mas o que isso tem a ver? Ele virou e falou assim para ele: o que você pensou na hora que eu estava abaixando a tua cabeça na água? Eu só estava pensando em respirar, em mais nada. Ele falou assim: quando você quiser ser bem sucedido, né, na história dele, no coaching da vida, né? Se você quiser ser bem sucedido, você tem que querer como se fosse respirar. A sabedoria mundana diz isso. E que o salmista diz que nós temos que ter sede. A água é vida. Nós devemos desejar Deus como se fosse algo. Porque realmente é, né, gente? Não é como se fosse, porque é a nossa única esperança de viver, de vida. E a gente fica distraído, querendo agarrar em coisas que afundam, olhando para o lado. Nós precisamos fazer a coisa principal, a coisa principal. E é muito interessante que é tão fácil a gente se distrair. É preciso, gente, que a gente se desperte, a gente acorde e antes da gente levantar, tomar café, pentear o cabelo, pensar: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou agir hoje? Como que eu vou engrandecer Deus? Como eu vou buscar Deus? Como eu não vou ser uma vaca, um cavalo? O que é uma vaca, um cavalo? Eu penso que eu vou comer, que eu vou fazer, e é isso. O que diferencia a gente dos outros animais é pensar naquilo que nós estamos fazendo. E o que diferencia a gente de outras pessoas que não são espirituais é que a gente vive para Deus. Mas a gente passa um montão de dias sem pensar em Deus. Aqui fala assim, ó:
né? A minha alma tem sede, e sede do Deus vivo, não do Deus morto. E o que é um Deus morto? Um Deus que não existe para você. Lembra quando era criança, via as meninas brigar no recreio, né? Você morreu para mim, tô de mal. Não falo mais com você. E a gente faz isso com Deus. A gente vive como se Deus não estivesse vivo. E a gente não busca ter experiências com Deus, porque Deus é vivo. Ele é um socorro bem presente daqueles que o buscam. Mas para a gente se aproximar nele, a gente tem que crer que ele exista e que ele recompensa aqueles que o buscam. A gente precisa acreditar que ele é de verdade, que ele não deu corda no mundo e soltou eu e você e falou assim, agora é com vocês. Não, Deus é um Deus que intervém, Deus é um Deus que se importa, Deus é um Deus vivo. E a gente, muitas vezes a gente vive um Deus morto, porque a gente vive um Deus de outra pessoa. Quem nasceu na igreja aqui? Tem alguém que nasceu na igreja, que já é desde pequenininho? A Ana, a Mirella, o Rafael, o Samuel. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A boa, que não importa o que seus pais fizeram, é entre você e Deus. E a ruim é essa, e a boa é que Deus pode fazer mais do que Ele fez na vida do seu pai e da sua mãe na sua vida. Porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que renova suas misericórdias todos os dias. Então Ele é um Deus muito maravilhoso. Mas a gente não pode usar o Deus de outro, porque o Deus do outro é um ídolo. Porque o que é? Eu preciso do intermediário. Então, gente, a gente tem que buscar um Deus que é vivo. Então a gente conversa com os vivos. Se alguém parar e conversar com um poste, a gente fica meio preocupado, né? Tá lá na Assis, o cara tá trocando ideia com um poste. Mas Deus é um Deus que está vivo. E você tem conversado com Ele? O que Deus sabe da sua vida? Você tem se relacionado com Ele? De que maneira? Ele sabe das suas dores? Ele sabe se você está sofrendo, se você está alegre? Deus está vivo na tua vida? Você age como se Ele estivesse vivo na sua vida? Esses dias eu fiquei pensando muito no meu pastor Sérgio. Eu lembro que às vezes ele falava assim, parecia que ele estava escutando alguém. E tinha hora que ele fazia assim, que ele olhava para trás e você tinha a impressão que alguém estava falando com ele mesmo. E realmente estava. E o mundo lá fora não é impactado, porque nós muitas vezes cultuamos um Deus morto, um Deus que não é vivo na nossa vida. E nós precisamos ter essa chama, esse fogo ardendo no nosso coração novamente, essa intensidade, esse desejo, como o salmista aqui fala, que não ter isso gerava uma angústia nele que não podia ter colocado outra coisa no lugar. Não tem jeito, não está aqui R$1 milhão, não tem jeito, não está aqui a mulher mais bonita, não tem jeito, não está aqui 10 filhos, não tem jeito, eu quero Deus. Eu preciso dele, eu quero ele, eu desejo ele. E é tão triste pensar nisso, que um dia eu já fui assim. E hoje talvez eu não sou mais.
Talvez eu sou como esse salmista no Salmo 4, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois costumava ir junto à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. O que você lembra? Onde que está teu olho hoje? Porque às vezes a gente até cultua Deus, mas com o olho lá atrás. E Eclesiastes fala que não existe sabedoria, falar que por que os dias passados são melhores do que os de hoje. E viver com o olho no passado pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da forma que você faz. Pode ser ruim se você comparar. Principalmente se você estiver igual como um salmista aqui sofrendo. A experiência que você está vivendo hoje é de um inverno, é de um deserto. E você olha para trás e fala assim: nossa, eu queria tanto estar lá atrás. Eu queria tanto estar vivendo aquela coisa. Eu queria tanto estar naquela igreja. Eu queria tanto estar naquele ministério. Eu queria tanto estar naquele emprego. Eu queria tanto estar namorando aquela pessoa. E não vive hoje. Tem gente que vive uma situação que já acabou há 10 anos, porque o olho está lá atrás. Não pegou o maná de hoje, não pegou a experiência de hoje, não aproveitou a misericórdia de hoje. E qual o jeito bom de olhar para o passado? Quando eu vivendo em um deserto, sem ter nada, eu olho assim: Deus, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo solução, não tem jeito. Mas lá atrás, Deus, eu lembro que o Senhor fez isso. Não, mas Deus, se o Senhor fez lá atrás, por que o Senhor não pode fazer? O Senhor é o mesmo. Não, Deus, eu creio que, ainda que eu não consiga ver nada aqui, eu creio que o Senhor vai fazer. Assim é bom a gente de vez em quando lembrar do passado. Ou a gente pode lembrar do passado e falar assim: Deus, houve um tempo que eu caminhei sem o Senhor e deu ruim. E eu não quero mais isso para a minha vida. Por isso que eu te desejo tanto. Eu quero você perto. Eu quero o Senhor perto. Vem aqui, não se afasta de mim. Não se afasta de mim, Deus. Todos nós precisamos de Deus. Uns mais, outros menos, nesse momento. Mas todo mundo aqui, passou por esse Salmo 42. E se não passou, guarda aí, porque você vai passar. Sabe por quê? Que a gente tem a impressão que a gente nunca vai sofrer. É ou não é? Principalmente quando a gente entra na igreja. Veja aqui, entrei aqui na igreja, agora eu estou em Jesus, aí eu viro super saiyajin, nada me atinge mais. Mas atinge. Você sofre. Isso, sabe por que isso acontece? Por causa de Adão, gente. Quando o pecado entrou no mundo, ele tirou a ordem de tudo. E hora em vez, o pecado de Adão vai esbarrar em você. E às vezes, um pouquinho de Adão, da herança de Adão em você, vai esbarrar nos outros que vivem perto de você. E por isso que existe a misericórdia de Jesus, por isso que existe a cruz de Jesus, para nos salvar desse poder. Mas o pecado está presente ainda no mundo. E a gente sofre. Vai sofrer. Mas a gente nunca vai estar sozinho.
para aqueles que estão em Cristo Jesus, nunca estarão sozinhos. Mas Jesus está vivo na sua vida? Você tem sede do quê? Você tem sede do quê? Aqui Davi se pensa, né? Busca, fala assim, quando que eu vou poder entrar na presença de Deus de novo? Davi não, salmista, né? E às vezes a gente perde isso, fala assim, não, mais uma reunião, não, mais um isso, não. A gente perde aquela alegria, aquele desejo de fazer, porque a gente olha para a parte humana da igreja e perde a parte espiritual da igreja. Não vou não. Não vou não. Não quero ir lá não quero me apresentar diante de Deus. Mas a gente tem livre acesso ao trono da graça. E se você parar, gente, é muito louco parar para pensar nisso. Quem é Deus? Só imagina. Onipotente, onisciente, Criador do mundo, pode todas as coisas. E essa pessoa escolheu eu e você para chamar como filho. É doido, não é? Se o presidente nos chamasse, né? Eu sempre uso esse exemplo. Se o presidente nos chamasse, eu quero falar com você, como que você se sentiria? Você é honrado, né? Você fala assim, não, o presidente quer ouvir tua opinião, quer a tua presença ali. Imagina Deus querendo se relacionar com você. Mas na verdade a gente não quer isso. Tem hora que eu falo que na minha vida, eu falo assim, Deus, o Senhor apareceu, mas parece que você apareceu na hora errada. Tô afim não. Se fosse 2 anos atrás, Deus, eu até queria. Mas aconteceu tanta coisa. Adão esbarrou muito em mim, Deus. E agora eu não quero mais. Sabe quem que falou isso? Lembra quando Jesus vai libertar o demônio gadareno? Sabe o que os demônios falam? Jesus, por que você vem me atormentar antes da hora? E às vezes a gente fala assim para Jesus. Não, Jesus, eu sou muito novo. Não, Jesus, eu estou fazendo faculdade. Não, Jesus, eu estou tendo filho. Não, Jesus, agora eu preciso pensar. Não, Jesus, é ou não é? E fala, Jesus, o Senhor veio na hora errada. E aí a gente imita os demônios. Tem misericórdia. Na hora que eu li isso, me deu até uma angústia. Assim, Deus tem misericórdia. Jesus, eu preciso da tua misericórdia todo dia. Por favor, tem misericórdia. Me livra de mim. Eu falo que as últimas semanas, nem eu estou me aguentando. Eu não estou me aguentando. Falo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem hora que você vai para o Espírito Santo. Deus, se dependesse de mim, vir um raio e acabar com tudo. Acabou. Mas a misericórdia de Deus é tremenda, né? Fala assim, Bruno, tenta de novo. Tenta de novo. A noite foi escura, você tentou bastante coisa, você lançou rede, mas eu estou te falando, tenta de novo. E esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Tenta de novo. Não desista. Não se apresse para sair da presença do Rei. Está escrito isso em Eclesiastes 8:3. Mas a gente vem para o culto com relógio. Começou a atrasar muito, a gente já fica meio... Tá falando muito. Muita música. Não, parece que tá falando demais. Não, Deus, já fui, não vou embora. Agora já deu para mim. Já fiz muito, Deus. A gente não pode se apressar para sair da presença de Deus.
E eu queria abrir um parênteses. Homenagem ao Miguel. Abrir um parênteses. Nós sempre estamos na presença de Deus. Quer nós estarmos cientes disso ou não. E no tempo que esse salmo foi escrito, ele não precisava do templo. O templo era uma sombra. Ele podia cultuar Deus aonde ele estava. Só que é uma coisa interessante. Se foi Davi que escreveu esse texto, a gente não é muito arrogante em achar que a gente não precisa vir para a igreja? A gente não acha que a gente é meio prepotente? O cara que Deus falava, que Deus escolheu, ungido 3 vezes, matava gigante, onde ele entrava, dava bom. Davi só deu ruim no dia que ele não foi para a guerra. No dia que ele falou, vou descansar, deu ruim. Porque o lugar mais seguro da nossa vida é no centro da vontade de Deus. Quando a gente para descansar, a gente está em perigo. E a gente não coloca só a gente em perigo. Davi colocou a família dele inteira em perigo. Mas aí, Bruno, o que a gente faz? Eu estou sentindo essa angústia, estou sentindo uma tristeza. Parece que eu desconectei. E às vezes a gente sente assim mesmo, que a gente não sabe o que fazer, que a gente perdeu a manha. Assim, eu tentava fazer desse jeito, mas agora não serve mais. E aí as pessoas tropeçam em você e falam assim, nossa, aquele lá fez isso comigo, aquele lá fez isso comigo, aquele outro fez isso comigo. Todo mundo te feriu, todo mundo te machucou. Você está em carne viva, você está ali. Tudo que acontece parece que, sabe, parece que já viu tudo. Tudo. Aqui fala assim, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e meu Deus. Gente, uma coisa é você deixar a sua alma falar. A Ana Cristina está tendo essa experiência comigo. Ela falou assim, por que você está falando sozinho? Estou deixando a minha alma falar. Antes desse estudo aqui, está acontecendo isso. Estava muito irritado, estava um purgante. Acho que ainda estou, confesso pecado. Falando e para não falar coisa para os outros, estava falando sozinho. Para não falar para os outros, falando sozinho. Igual tem gente que escreve e-mail para os outros, escreveu, leu, aí apaga, não manda, né? Só para dar aquela aliviada no coração, né? E eu angustiado com aquilo, falando. Isso é deixar nossa alma falar. Como que a gente deixa nossa alma falar? Através da murmuração. Tá vendo? Olha lá, a irmã ali. Nossa, não olhou nem pra minha cara. Você viu? Você virou até o rosto. Só foi um mosquito no olho da outra. Essa pessoa fez assim. A outra falou assim, não fez careta na hora que eu passei. Porque a gente está ferido. Porque a gente está deixando a nossa alma falar muito. E a nossa carne, a nossa alma, né? A nossa carne, ela, se deixar, meu irmão, não tem esporte mais favorito do que reclamar, velho. Começa a reclamar para você ver. Não para, velho. Não para. Então, o que a gente tem que fazer, Bruno? A gente tem que pregar para a nossa própria alma. Mas como é que a gente faz assim? O que o Davi falou assim, alma, fique na sua. Por que você está desse jeito? E às vezes a gente precisa dar presta atenção. Às vezes a gente tem uns amigos que dão presta atenção na gente.
mais seria bom que a gente pregasse para nós mesmos. A gente não tem aquela coisa engraçada que a gente sabe dar conselho para qualquer um, menos para nós mesmos. Para os outros eu sou top, mas para mim eu não sei nem colocar o sapato. A vida é assim. Prega a palavra a tempo e a fora de tempo, até para você mesmo. Você está querendo explodir, está querendo dar tapa na cara de argentino, você está querendo jogar o púlpito para o alto. Para e prega a palavra. Para você. Para você. Para você. Ah, Deus, mas eles mentiram para mim, prometeram para mim, me enganaram. Deus, era gente de Deus, eram meus líderes, eles me feriram. Eles não podiam ter feito isso. Aí o Espírito Santo fala para você assim: onde é que está escrito que não pode fazer isso? Tem lugar nenhum. Lugar nenhum que não está escrito que isso pode acontecer com você. Tem lugar nenhum. Ah, Deus, me demitiram porque o outro roubou lá e sobrou para mim, não tem nada a ver. Eu fui injustiçado. Onde é que está escrito que isso não ia acontecer? Que isso não podia acontecer? Ah, Deus, me traíram. Onde é que está escrito que isso não ia acontecer? Mas você, como cristão, como amado de Deus, sempre pode escolher a forma que você vai reagir. E essa é a mentira que Satanás colocou lá. Começou lá atrás e até hoje. O erro está online desde o começo. A gente não assume. A gente fala assim: não, Deus, eu fiz isso porque eu quis. Aí tropeçou ali em mim e eu quis dar um chute na canela dele. Quis dar um chute. Não, falou mal de mim, eu quero falar mal também. Porque ela fez isso. Não foi isso que Adão fez? Não foi isso que Eva fez? Foi a serpente. Foi a Eva. E ninguém quis fazer nada, né? Foi tudo culpa do outro. Tudo culpa do outro. Então a gente tem que assumir a responsabilidade das nossas vidas se a gente quer a presença de Deus. A gente tem que olhar para a nossa vida e falar assim: Deus, por enquanto eu estou escolhendo pecar mesmo. Eu fiz porque eu quis. E é tão difícil fazer isso, né? Eu fiz isso porque eu sou ciumento, Deus. Eu fiz isso porque eu sou amargurado, Deus. Eu fiz isso porque eu sou orgulhoso. Você não ficou chateado porque o outro ganhou a tua promoção no emprego e você ficou meio mordido com aquilo, você não consegue resolver isso. Você está com inveja. É o nome do negócio. Enquanto você não der nome, o fantasma ainda existe. O fantasma ainda existe. Qual é o nome do teu fantasma? Ah, Deus, mas fizeram isso comigo e não sei o que, e eu não perdoo. Não perdoo. Está lá preso, olhando para o passado. Tem gente que não perdoa, que está dormindo com o inimigo mais próximo do que o próprio marido, que está guardado no coração. Nem o teu marido mora tão próximo de você, porque não perdoa, está ali, guardadinho, em cima do peito, nem respira, vai respirar curtinho, de tanta falta de perdão. Então a gente precisa perdoar, gente. A gente precisa entender que só existe um Senhor, que não é eu e nem você. Ele é o Senhor da nossa vida. E a gente precisa ser livre. E para a gente ser livre,
A gente precisa de um libertador, porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Não dá. Não dá. Mas para isso, você tem que falar para sua alma, ó, fique na tua. Alma, você está me falando isso, mas a palavra fala outra coisa. Alma, você está falando para eu não perdoar, mas Jesus nos diz que é 7 vezes 7. Ele é meu inimigo, tenta me destruir, mas Jesus disse que é para eu perdoar e orar para aqueles que me perseguem. Jesus disse que é para a gente amar o próximo. Jesus disse que é bem-aventurados aqueles que choram, mas a gente não quer demonstrar fraqueza para ninguém. Por que Jesus disse bem-aventurados aqueles que choram? Porque serão consolados. Então a vida da gente não vai para frente porque a gente não assume as coisas. A gente é arrogante. Vai fingindo que tá tudo bem, não tá tudo bem. Dá sorriso e tapinha nas costas, mas tá ruim. E Deus sabe. É igual o bêbado, né? Se entrar um bêbado aqui, ó, derrubando as coisas. Eu lembro no dia que eu tava pregando, trabalhei muito tempo com morador de rua. Eu conheci o senhor que vinha aqui, lá na central. E ele veio se esbarrando em tudo. Deitou no primeiro banco, assim, da igreja, banco de madeira. Quando veio, ele caiu, assim, uf. Aí, pra terminar, ele fez xixi na nave da igreja. Eu tava lá na frente. Eu falei assim, mas por que eu tô falando isso? Quem tinha menos consciência de que estava bêbado? O próprio bêbado. Todo mundo que estava ao redor dele sabia que o cara estava muito bêbado, menos ele. E às vezes, gente, a gente tá na igreja, a gente tá sofrendo, e a gente acha que tá escondido todo mundo. E tá todo mundo olhando para você e falando assim, vamos respeitar o tempo dela, porque é isso dele. Vamos respeitar o tempo dele, porque é assim que Jesus faz. Jesus não viola ninguém. Jesus pergunta para aquele que era cego, se ele queria, o que queres que eu te faça? Porque Jesus não trata uma pessoa igual a máquina. Ele pega você, vem aqui, tira uma foto, perdão, vou pedir. Pronto, vamos. Mais um, por favor. Eu estava até falando para Solange que tem uma dentista que eu acho muito engraçada, né? Eu falei para ela é muito boa, mas tem uma coisa engraçada. Aí eu fui algumas vezes com Samuel, depois eu entendi. Falei assim, Ana, se deixar, ela faz uns 100 dentes no dia e fica perfeito. Porque ela era muito boa nisso. Só que com ser humano e relacionamento, isso não dá certo, não. Quem é pastor, tenta tratar a tua esposa como ovelha para ver se seu casamento sobrevive. Quem é líder, tenta tratar a tua esposa como liderado para você ver se seu casamento sobrevive. Tenta tratar o filho como membro e não como filho para ver como se dá certo. Outro dia eu estava conversando com a Ana, aí eu falei assim, Ana, cara que eu acho que ela é meio mole com o Samuel. Aí eu falei assim, Ana, mano, você é professora, Ana? Assim, do Samuel eu não sou professora, do Samuel eu sou mãe. E aí eu vi sabedoria nisso. A gente precisa entender o que é principal, o que é secundário, o que é terciário. Deus é principal, a nossa família vem depois.
E quando isso vira a sua esposa, é a principal pessoa da sua vida, não trata ela como se fosse qualquer coisa. E todo dia a gente tem que aprender. Todo dia a gente está precisando de Jesus. E todo dia a gente tem que falar para nossa alma: alma, fique na sua. Você só está estragando tudo. Tudo mesmo. Você tem sede do quê? O Deus que você cultua é um Deus vivo? O que a tua alma está te falando agora? Quem é o Deus da tua vida? E Deus vai te alegrar, sabe? Eu ia pregar o texto inteiro, mas você vai ver que o texto meio que repete de novo tudo. Ele vem falando que ele lembra quando ele estava lá no monte. Mas aí ele lembra que as águas vêm na cabeça dele como se fosse e vem afogando ele. Então no começo era pouca água que era o problema. No meio do texto, muita água que é o problema. Mas o problema é que as tribulações vêm. E a gente precisa ser moderado. E para a gente aprender a ser moderado, a gente precisa de Deus. Para a gente ser extremista, a gente não precisa de ninguém. Eu só seguro da corda do lado de cá e fico aqui, não penso em mais nada. Ou vou do outro lado, seguro daqui, não penso em mais nada. Mas saber que a hora que eu tenho que ir para cá e a hora que eu tenho que ir para lá, é só com Deus. É só com Deus. E o final desse texto fala assim: alma, por que você está abatida? Ele repete de novo. Porque esse salmo tem que acabar na tua vida. Como assim, Bruno? Você tem que passar por ele, mas ele tem que acabar na sua vida. Você tem que falar para a alma: fique na sua. Aquieta. Não quero te ouvir mais. A partir de agora é com Deus. Chega. E tem hora, gente, que a tua alma vai estar gritando, vai estar igual um bicho, querendo urrar. Você vai ter que dar murro na parede para não fazer, sabe? Porque é igual um bicho. A carne da gente é igual um bicho. Se você vê um bicho acurralado ali, ó, vamos supor, chega todo mundo, tem uma onça pintada ali, você vai juntando ela ali no cantinho. Você acha que ela vai ficar de boa? Ah, não, fica aí. Ou ela vai reagir, vai querer derrubar tudo. E a nossa alma, a nossa carne, quando está sendo vencida, ela reage. Assim, ó, cara, tem acontecido isso comigo na minha vida. Tem coisa, Deus, eu não estou sentindo de fazer isso, mas de jeito nenhum. Eu quero reagir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero do meu jeito. Deus, eu sou... Assim, aí tem coisa, eu tenho uma coisa, vou confessar um pecado, né? Assim, ó, Deus, eu sou muito assim. O que eu dou, depois eu quero cobrar. Entendeu? Então assim, se eu sou leal com você, eu não falo para você que você tem que ser leal comigo. Mas eu espero isso de você. E quando isso não acontece, eu reajo, eu fico bravo. Eu sinto como se eu estivesse me traindo. Então se eu fiz para você, mas aí eu vou te falar a mesma coisa que eu falei. Onde é que está escrito que isso tem que acontecer? Em lugar nenhum. As nossas boas ações devem ser feitas por causa de nós mesmos, não por causa do outro. E mesmo se a tua carne estiver gritando, você quer, né? Não, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, gente. É ou não é? Ou só eu, né? Tem hora que eu lembro que quando eu era mais jovenzinho assim, aí o pessoal fala assim: vigia, crente. Né? Quando você queria dar uma reagida mais, né? Você queria dar uma explodida, fala: vigia, crente. E a pior coisa que acontecia é que é assim, né?
Você reage, faz a feiurada, pode ter sossegado que o nosso adversário sempre vai ter uma boca para emprestar e para falar assim: ué, você não era crente? Não acontece isso com vocês, não? Acabou de pecar, alguém lembra que você é crente, que você não podia ter feito aquilo. Não é assim? A nossa carne vai nos oferecer muitas coisas. E todas elas vão fazer sentido. Sentido do inferno. Quando Jesus fala que ele teria que morrer, Pedro fala assim: eu acho que eu sou muito Pedro mesmo. Pedro falou: de jeito nenhum, Jesus. Não vai acontecer isso com você. De jeito nenhum que isso vai acontecer. O que Jesus fala para ele? Ó, vai embora aí, ó, Satanás. Arreda-te de mim. Porque cogita coisas dos homens e não de Deus. Ele não falou: diabo, você está cogitando as coisas do diabo, não. As coisas dos homens. As coisas da nossa carne. Tudo que é feito na carne é pecado, gente. Até eu pregar aqui. Até você tocar aqui. Até eu ficar na porta ali. Se eu fizer na carne, se eu não fizer... Gente, é tudo você entender que você está na presença de Deus o tempo todo. Se você tiver essa consciência que você está na presença de Deus todo, você para de pecar. O problema é que a gente esquece. Você acha que aquele que traiu a esposa, se ele tivesse a consciência, nós estamos falando de gente crente, aqueles que acreditam em Deus, se ele tivesse a consciência que Jesus estava ali do lado dele, ele faria aquilo? Você acha que se a gente tivesse consciência que Jesus estava vendo o que a gente estava escrevendo no celular, apagar adianta alguma coisa? Não adianta. Não adianta. É a presença. Quando a gente está na presença de Deus, a gente para de fazer as coisas que não agradam o coração dele. E tem uma passagem que Jesus estava ressurreto. Eu acho que é Maria. Estava chorando. E ela pergunta para Jesus: onde está o meu Senhor? Estava falando para Jesus. E aí Jesus chama ela pelo nome. E ela reconhece a voz e fala: mestre, eu quero encerrar para falar a vocês só mais uma coisa. Não é porque você sente, é que você tem que reagir àquele sentimento. Não é porque você tem vontade que você tem que se entregar ao pecado. Não é porque você acha que é justo que você tem que fazer algo errado. Tem um amigo meu que falava assim: 2 errados não faz um certo. E às vezes a gente faz assim, né? Ah, se alguém fez falta de educação comigo, eu vou fazer falta de educação com ele também. Porque 2 errados faz um certo, né? Não faz. Esse negócio de 2 errados faz um certo. O tabelião ali do cartório tá cheio de divórcio. A gente tem que escolher segurar o dano em nós. Tem um médico que fala uma coisa que esse ano, desde quando eu ouvi isso, ficou matando no meu coração, marcado no meu coração. Amar significa não colocar cargas nas pessoas que nos amam. Mas a gente coloca porque a gente é egoísta. A gente quer ser o reizinho da casa. Isso não tem nada a ver com Jesus. Se Jesus fosse rei no meu e no seu coração, a gente saberia que maior é aquele que serve. Jesus nunca teve a promessa que ele morrendo, todos aceitariam, todos mudariam de vida. Mas mesmo assim, ele obedeceu
e ofereceu o seu melhor. Mas a gente está o tempo todo esperando garantia do outro para a gente se comportar como Jesus espera que nós comportemos. Então que no dia de hoje a gente fale assim: alma, fique na sua. Eu tenho sede de Jesus. Eu tenho sede de Jesus. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que o Senhor reine na minha casa, que o Senhor reine no meu trabalho. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu não quero viver uma vida que não vale a pena ser vivida, uma vida que não vale a pena ser contada, uma vida que não engrandece teu nome, uma vida que não testemunha o teu amor. Eu quero ser uma pessoa diferente, Jesus. Às vezes a gente quer estar em qualquer outro lugar. A Ana sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus tem caminhos misteriosos. E todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. Até você achar, não está fazendo nada, vim aqui hoje. Não foi assim. Tiago, não foi à toa que você está aqui hoje. Se teve alguma coisa que você falou, não parece que Deus está querendo falar comigo, foi Deus querendo falar com você mesmo. Eu não estou dando profetada não, porque eu nem sabia que você... Nem eu sabia que eu ia estar aqui. Porque Deus faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ele usa de um resfriado, porque eu posso estar falando isso aqui hoje. Entende? Porque Ele te ama, Ele é um Deus